Oi, gente, boa tarde. Eu voltei para falar sobre um assunto sobre o qual eu já falei, mas infelizmente eu tive que apagar o vídeo. Então, eu vim falar sobre um dos argumentos, um dos piores argumentos que se utiliza para deslegitimar as vivências LGBTQIA+, no mundo inteiro, tá? Não é só no Brasil, não. E qual é esse argumento? Disse que Deus criou o homem e a mulher. Pronto, acabou. Não existe nada mais além do que isso, né? E que se você nasceu homem, você teria que usar azul, gostar de brincadeiras de menino, gostar de carrinho, gostar de futebol e gostar de meninas. Ou seja, o homem, para ser homem, ele precisaria necessariamente ser heterossexual. Enquanto que a menina teria que gostar de rosa, ser delicada, ser submissa, ser aquela dona de casa exemplar, nascida para casar. Essa seria a mulher. E, claro, óbvio, que gostasse de homem. Ah, e se fossem brancos, seriam mais perfeitos ainda. Então, essa é uma ideia demasiado simplista, porque existe o gênero, existe a identidade de gênero, existe o sexo, existe a expressão de gênero, a orientação sexual, existem tantas circunstâncias que incidem, que tensiona contra o ser humano, que essa ideia de binarismo é demais simplista. E aí eu vou trazer uma informação para vocês que desconstrói essa ideia de que Deus criou o homem e a mulher. Pelo amor de Deus, não fiquem chateados comigo. Mas, enfim, e eu vou deixar aqui embaixo alguns estudos, tá? Que falam sobre esse tema. E também tem um livro, quem puder lê-lo, assim, muito bom mesmo. Se chama A Invenção do Sexo, de Thomas Lequer. Me perdoe, eu não sei falar francês, mas eu arrisco. Então, nesse livro ele faz um apanhado, ele é um historiador, mas ele faz um apanhado da história da medicina, desde os gregos até os tempos atuais, e ele é europeu, né? Então lá a gente tem muito mais registros sobre essas questões do que aqui. Talvez aqui não fosse possível ter esses documentos, mas enfim, isso é outra coisa. E aí, até século XVIII, galera, e aí que vinha a bomba, prepara. Até século XVIII só existia o que a gente considerava o homem. Não existia a mulher. Não existia a mulher, não. Como a gente conhece hoje, não. A mulher seria o homem invertido. Por que invertido? Vou falar logo. Façam comigo um trabalho aí mental. Fechem os olhos e imaginem um órgão, um sistema reprodutor masculino. E aí vocês façam um exercício de botá-lo para dentro, invertê-lo para dentro. Vocês vão verificar que os testículos vão se tornar ovários, que o saco escrotal vai se tornar útero, que o próprio pintinho vai se tornar o canal vaginal. Então eles diziam que a mulher era um subproduto do homem e que era um homem, só que invertido. E ele só nasceu dessa forma porque ele não alcançou um nível de desenvolvimento intrauterino necessário para ele se tornar perfeito. Sim, o homem era o ser perfeito e o homem invertido, que no caso era a mulher, era o ser imperfeito. Então, por isso que, dessa forma, eles legitimavam uma hierarquia entre homem e mulher. E aí, gente, o tema é muito complexo, eu tô tentando resumir aqui para vocês, então, enfim, me perdoem se passar algum detalhe. E eles diziam ainda mais, eles explicavam que o homem nascia invertido quando dentro do útero ele não recebia calor suficiente.
para desenvolver aquele homem em homem. Mas aí eu me pergunto, mas a gente é homotérmico, a gente não varia assim né, sei lá, mas enfim. E aí, a partir do século XVIII, por uma questão de poder, eu repito, por uma questão de poder, a gente teve a separação entre homem e mulher, como a gente conhece hoje. A mulher se tornou um ser autônomo e o homem continuou sendo um ser autônomo. E aí, eu não sei se vocês lembram o que estava acontecendo ali na Europa nessa época. 1700, Revolução Francesa. A gente tinha o iluminismo acontecendo naquela época, certo? E aí, por conta dos ideais de igualdade, liberdade, fraternidade, que muitos filósofos estavam propondo, eles perceberam que tinha um ponto no qual eles tinham que se debruçar um pouquinho mais. Que senão eles, os homens, né, os criadores das normas, dos pensamentos, eles que eram os seres perfeitos, enquanto as mulheres invertidas, os homens invertidos ficavam em casa, eles estavam prestes a reconhecer a igualdade entre todos os homens. A gente ouve isso, né? Todos os homens nascem livres, iguais, etc. Rousseau, se eu não me engano, se eu me enganar, desculpa. E aí, esse era um grande problema para esse pensamento iluminista. E eles queriam, guarda essa informação, deixa eu falar sobre uma outra coisa. E eles queriam a igualdade porque esses homens, eles não tinham os mesmos privilégios da monarquia. Eles tinham tudo menos privilégio. E eles queriam os mesmos privilégios da monarquia. Então, por isso que eles se diziam iguais. Todos os homens são iguais. Em direito, em existência e tal. Mas só que, se eles continuassem com a teoria monista, dizendo que a mulher era um homem invertido, eles teriam que dar parte do seu poder, da sua influência para esse homem invertido, que seria a mulher. Então, eles trataram logo de desconstruir aquilo que estava construído durante milênios, durante séculos, e construir uma nova ideia. A ideia que a gente tem hoje. A ideia que a gente tem hoje surgiu em 1700, século XVIII. Então, a gente nem sempre teve um homem e a mulher. Então, nem sempre Deus tinha criado o homem e a mulher. E essa divisão só aconteceu por conta de poder. E não foi uma divisão natural. Não tem nada de natural entre o homem e a mulher. Tudo na nossa sociedade, pouquíssimas coisas, são construídas socialmente. O papel da mulher é um papel construído socialmente. Porque se a gente pegar uma neném e largar no meio da selva, eu duvido que ela saia caçando bolsa ou salto pela floresta, quando ela crescer um pouquinho, claro. Então, o desejo que as mulheres, por exemplo, têm por bolsas e sapatos, eu adoro, gente, eu adoro. É um desejo construído. Os nossos comportamentos, eles são construídos socialmente. E aí entra o gênero. Um dia eu vou vir falar sobre essa questão com mais profundidade. E aí, chegou uma reta final, eu estou terminando esse vídeo, que já está enorme. E aí eu quero chamar vocês a uma reflexão. Se o argumento para deslegitimar a existência das pessoas LGBTQIA+, não foi uma verdade durante longos séculos, ou seja, não era verdade que existiam o homem e a mulher, por que será que a gente tem que aceitar que só existe homem e mulher? Se um dia, até 1700, 1800, eles estavam errados, né, dizendo que só existia o homem e o homem invertido. Por que eles não continuam errados
dizendo que só existe o homem e a mulher. Será que não está na hora da gente avançar e trazer para o debate outras existências? Porque Deus não criou só o homem e a mulher. Deus criou uma infinidade de pessoas, inclusive tem os intersexos, que eu vou vir falar também depois desse povo. Então, gente, a verdade não é essa que está posta. A gente não pode nunca acreditar num discurso que chama a natureza para justificar as ações. Porque esse argumento de natureza, de que é natural, de que é biologicamente feito assim, isso já foi utilizado para escravizar os negros. Isso já foi utilizado para subalternizar a mulher. E esse mesmo argumento está sendo utilizado para nos invisibilizar. A gente precisa ficar esperto. É por isso que eles não querem que a gente estude história, sociologia, filosofia, porque estão nessas matérias, nessas disciplinas, as grandes chaves para o mundo. Então eu lhes convido a pesquisar sobre o assunto, sobre o homem invertido, sobre a teoria monista e hoje a teoria dualista. Espero ter contribuído ou pelo menos ter feito vocês pensarem sobre o assunto. Tchau!